comentar, e hoje nós vamos continuar. O pastor Rinhold vai falar sobre qual é essa geração que não passará até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor Rinhold? Não é isso? É estudo de hoje? Eu acertei? Muito bem, meu irmão. Que prazer. Né? Certo. Bom dia a todos. Não sei se todos assistiram nos últimos dias, mas eu trabalho muito com ilustrações, porque eu trabalho com arte gráfica. E no meu testemunho eu falei que eu comecei como tipógrafo na Alemanha. Aí você já aprende a harmonia das letras e um monte de coisas. E eu uso isso para o Senhor Jesus, que é um trabalho, você nem imagina o trabalho, porque eu faço tudo no Photoshop. Às vezes eu preciso horas para uma única ilustração. Mas vale a pena, porque aí é mais fácil para entender as coisas. Então, ficamos felizes com cada um que veio. Espero que vocês não cansaram demais nos últimos dias, né, que é sempre um problema, para não chiar na cadeira e boiar com olhos abertos. Muito bem. Quantos serão estas coisas? Vai ser até o título do meu próximo livro, que já existe em língua alemã, e a minha esposa vai traduzir, né? Ela é minha tradutora. Mas a pergunta é, quem é a geração que não passará até a volta de Jesus? Porque há muitas, assim, dúvidas sobre isso, muitas tentativas de interpretações. Agora está acontecendo isso ou aquilo. Pode ser, Jesus vem em breve e nós somos esta geração. Já vou falar agora, nós não somos esta geração. Agora, talvez você acordou um pouco. Isso é bom, sabe? Causar alguma, não vou dizer um curto-circuito, mas alguma reação. Muito bom. Vamos aprender um pouco mais sobre profecia bíblica. Essa é a nossa intenção nesses dias. Você se lembra quando Jesus se sentou no Monte das Oliveiras? Logo em seguida que ele estava lá no templo. Talvez vocês já ouviram que o rei Herodes era um homem magnífico em construções. Espiritualmente era um analfabeto, mas em construções era um gênio. E aquele templo simples de Neemias e Esdras atingiu de novo a glória do templo do rei Salomão e talvez até superou nos tempos de Jesus. Décadas, milhares de homens trabalharam no templo. E, na verdade, o templo só foi terminado nos anos 60 e 67 depois de Cristo, já muito tempo depois da morte daquele Herodes. Porque eles trabalharam muito naquele platô, naquele espaço do templo, não no prédio mesmo. Então foi algo incrível, foi uma das maravilhas daquele mundo, daquela época. Ora, Jesus tendo saído do templo, depois que os discípulos falam, olha que pedras, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Isso foi um choque para os discípulos. Imagina, o templo maravilhoso vai ser destruído, que nem o outro templo de Salomão. E você sabe que os dois templos de Salomão e esse aqui, foram destruídos no mesmo dia do mesmo mês. E naquele dia, Tisha B'Av, Israel comemora a destruição dos dois templos. Só que a diferença é de 500 anos, um pouco mais. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo.
São 3 perguntas. O fim do tempo depende da tradução da Bíblia. Por isso sempre é bom, vocês têm que ter várias Bíblias. E hoje já temos programa no computador, que é muito fácil. E é muito bom também usar outras línguas. Não? Eu não falo agora de língua de anjo, tá? Eu falo de inglês, de alemão, de português, de espanhol, que é muito próximo, francês, italiano, alguma coisa. Ou, se você sabe grego, né? Não sei, tá? Porque outras Bíblias dizem a consumação da era presente, que na verdade é o fim do tempo dos gentios, porque Israel estava sofrendo com esse governo dos gentios, da Babilônia até os romanos. Eles passaram por épocas horríveis, sofrendo com povos estrangeiros que dominaram essa terra. Quando o templo será destruído? Qual será o sinal da tua vinda? O que será o sinal do fim dessa era? E olha, a pergunta foi feita por Pedro, Tiago, João e André. Isso é em Marcos 13:3, porque é bom às vezes comparar os evangelhos para ver, porque cada um traz alguns detalhes, é muito bom. Então eram 4 apóstolos, que na verdade 4 de 12 é quanto? 1/3. 1/3. Eu não quero fazer agora uma doutrina disso, mas até nas igrejas, às vezes, é só uma parte que se interessa por profecia. Olha, é verdade, é verdade. E esses 4 queriam saber mais. E eles vieram em particular. Isso é bonito, né? E Jesus reservou um tempo para responder esta pergunta, que também é muito importante para nós. Mas os discípulos judeus, agora você tem que mergulhar no mundo judeu, do Antigo Testamento, das profecias dos profetas, o que eles tinham em mente, porque eles viram a vinda do rei, do novo templo, o reino milenar e a reunião do povo na sua terra como um acontecimento. Como um acontecimento. E Jesus mostrou que não era bem assim. Então, agora a grande pergunta teológica, que é muito importante. Jesus falou com quem? Ele falou com os seus 4 apóstolos aqui, como representantes da igreja, ou como representantes do remanescente de Israel, crente, vamos dizer assim, temente a Deus. Porque isso define muito a nossa resposta e a direção para onde nós vamos. E dentro do contexto nós vemos que ele fala a esses 4 como representantes do povo de Israel e não da igreja. Não da igreja. Na verdade, a igreja nem estava aqui ainda, você sabe. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa palavra não é para a igreja, porque para nós, um falso Cristo, olha, presta bem atenção, um falso Cristo é problema nenhum para nós, nenhum. Eu conheço o Henri Christi pessoalmente, porque ele também mandou fazer um motorhome lá em Curitiba, na mesma época quando o nosso motorhome Verbos foi feito. Falei com ele. Ele é um bobalhão. Ele é um babaca. Ele chamou as suas discípulas até de baratas tontas. Acho que Jesus não teria feito isso. E ele só chamou a atenção por causa da sua túnica, uma aparência, né, meio exótica assim, e também que realmente esse Yuri Tais, que é o nome dele, ele tinha aquele rosto dos desenhos católicos e dos adventistas, maldição daqueles desenhos. A Bíblia diz que nós não conhecemos Jesus mais pela carne, e eles desenhando, e Jesus de jeito nenhum era assim, porque Jesus era um judeu, e não um alemão, né? Assim como ele é desenhado muitas vezes, pele branca, olho azul muitas vezes, não. Essa coisa é um perigo para Israel. Por quê? Muitos judeus dizem hoje, eu não posso acreditar em Jesus, porque ele não trouxe a paz.
E o anticristo vai vir e vai trazer a paz e vai ser um anticristo no lugar de Cristo. Um grande perigo naquela, assim, às vezes, falsa expectativa dos judeus. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque o anjo se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, chamado Revlei Mashiach. As dores do parto do Messias, preparando a vinda do Salvador e libertador. E esse processo das dores do parto, talvez você não concorde comigo, são os 7 anos apocalípticos. Não procura muito esses sinais hoje. Hoje vemos sombras, nós vemos preparativos para o palco apocalíptico, mas isso vai se cumprir dentro dos 7 anos, numa sequência de acontecimentos bem definidos, e o fim desses eventos é a volta de Jesus como Rei dos Reis. Quem está lá e vê algum sinal desse sabe, essa é a sequência. Jesus vai voltar daqui a 7 anos ou daqui a 3 anos e meio, depende onde eles estão. Perseguição, enganos, guerras, terremotos, pestes e fomes. Isso sempre houve. Gente, que resposta é essa? Jesus, o que é isso? Perseguição, enganos, guerras, terremotos, pestes e fomes. Eu falo bem assim, né? Bem aberto. Houve sempre. Como isso vai ser um critério para nós? Um sinal. Então nós precisamos entrar um pouco mais fundo, né? Em Mateus 24. Ficai vós, pois, de sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Jesus mencionou todas estas coisas: enganos, guerras, terremotos, pestes e fomes e perseguição. Só que agora, a solução do nosso problema, que isso sempre houve, é o aspecto apocalíptico. Não é um terremoto qualquer um, eu já mencionei bem curtinho durante as palestras. Não é qualquer guerra, não é qualquer peste, não é qualquer perseguição. Tudo isso vai ser apocalíptico. Depois da era da igreja. Claro que hoje também tem perseguições, mas aquela apocalíptica vai ser diferente. São sinais apocalípticos que nunca houve. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Guerras apocalípticas. O que é isso? Cuida bem, me acompanha. Apocalipse 6. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Isso não soa nada bem. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, com peste, com as feras da terra. Se nós calculamos o número dos habitantes da terra em 8 bilhões de pessoas, quanto é um quarto? Você falou 2, né? Tá. 2. Quanto nós temos ainda? 6. Agora fica com 6 bilhões na cabeça. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, que vem lá do nascer do sol, e eu vi o número deles. Por essas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens. Quando você tem 6 bilhões, e vai cair mais uma 1/3 parte, a metade da humanidade foi aniquilada. A metade. Isso é apocalíptico. Na Primeira Guerra Mundial, morreram mais ou menos 15 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial,
mais ou menos 55 milhões de pessoas. Aqui falamos de bilhões. Você entendeu? É um mundo maduro para o juízo. Um mundo maduro. Ou, por exemplo, aqui, então foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e apareceu uma chaga ruim e maligna nos homens que tinham o sinal. Quem não tem, não vai ter. E que adoravam a sua imagem, que eram leal ao anticristo. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Eu não quero discutir com ninguém. Mas aqui, Deus quer o arrependimento das pessoas. Ele quer, mas eles não se arrependeram. Úlceras, feridas, tumores com inflamação é a explicação dessas chagas. Todo mundo vai ver isso. Isso é apocalíptico. Não é um coronavírus, você entendeu? Vai ser bem visível. Terremotos apocalípticos. Haverá grandes terremotos em vários lugares. Vamos ver esse aqui, apocalíptico. Também em Apocalipse 6, que nem a nossa guerra. E vi quando abriu o 6º selo e houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Gente, isso não é qualquer terremoto. Aqui temos algo apocalíptico. Apocalipse 6. Apocalipse 16. E houve relâmpagos e vozes e trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera, desde que há homens sobre a terra. Terremoto tão forte quão grande. E as cidades das nações caíram. Olha, as cidades. Agora pensa globalmente. Pensa em Moscou, Washington, Brasília, Berlim, e você passa pelas capitais. As cidades das nações caíram. Por isso eu olho sempre muito desconfiado quando eu passo aqui em Fortaleza e vejo aqueles edifícios enormes, né? Que agora eles fazem cada coisa. Eu sempre olho muito desconfiado. Eu digo, espero que não haja um terremoto. Eu não quero fazer medo quando se mora em um edifício. Tudo bem, já parei. E as cidades das nações caíram, todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharam. Eu acho que muitos cristãos não se dão conta das mudanças topográficas da terra durante esses acontecimentos apocalípticos. Toda topografia, toda a superfície da terra vai ser remodelada, porque ela foi distorcida através do dilúvio. Eu falei ontem à noite, não houve aquele mar profundo. Porque olha, eu gosto de mergulhar, mas eu não vou assim fundo, porque quando se vai fundo, você só precisa descer a 200 metros, 300 metros, que não é brincadeira, e você vai até mais, é noite, 3.000 metros, 4.000, onde está Titanic, é noite, 8.000, 9.000 metros, 11.000, que nem na Fossa Mariana, é uma zona de morte. E quando você vê os peixes que vivem lá, Deus me perdoe, por favor, aqueles peixes são muito feios, mas muito feios, porque eles são sobreviventes da zona de morte, porque lá é um deserto, é horrível. Isso não faz parte da criação original, que nem também o Himalaia. O Himalaia é bonito nas fotos, mas é uma zona de morte. Se as pessoas não cuidam, porque hoje temos um turismo louco lá no Himalaia, só falta ainda cadeirantes subir o Himalaia, nada contra cadeirantes,
Né? Vai a vovozinha com 80 anos, quebrou o recorde, é a mais velha que foi lá. Tá? Agora, quando está um problema, uma alavanche ou uma mudança de tempo, a catástrofe é terrível. E olha, para você pegar um edema cerebral lá, é muito provável, porque você está arriscando a sua vida naquela altura. É uma zona de morte que não faz parte da criação original. Deus afundou o mar, levantou as montanhas. Talvez você não entendeu o que eu estou falando. Pensa bem, toda a terra inundada com a água do dilúvio. Isso já é um sinal que antes do dilúvio não houve montanhas muito altas. Os cientistas tementes a Deus falam de 2.500 metros, era a altura dos montes. Agora tudo foi inundado. Você agora brinca num caixote de areia como criança, inundou o caixote de areia com água. Como você cria terra seca de novo? Você vai cavar e vai fazer montes. Isso Deus fez depois do dilúvio. Está escrito no Salmo 104. Informação muito importante. Está escrito lá que Deus levantou as montanhas e baixou os vales. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. Um talento são 35 quilos. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho pavor de chuva de pedras. Chuva de pedra é uma chuva de pedra grande. É muito feio. Agora imagina se caem bolas do tamanho de um futebol, mais ou menos, de futebol. 35 quilos, talvez até um pouco maior. Um dia eu tenho que fazer uma bola de gelo para ver qual é o tamanho dessa chuva de pedras. Vai ser horrível. Isso é apocalíptico. Aqui o Himalaia, né? É muito bonito nas fotos. Aqui a Fossa Mariana. Aqui você vê o Japão, aqui em cima. Aqui a Indonésia, Filipinas. E aqui bem embaixo é a Austrália. E aqui é o lugar mais fundo que nós conhecemos, por enquanto, 11 quilômetros. Mas pode ter que tem lugares mais fundos ainda. Muito bem. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, e ele será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Isso é no milênio. A Bíblia diz que o monte Sião será a cabeça dos montes. E eu acredito isso literalmente. Ele vai ser o monte mais alto do mundo naquela época, porque não haverá mais um monte Everest. Vinde e subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que para nós já está saindo de lá, né? Porque até quando o pastor Nogueira falou daquela igreja que nunca fala de Israel, gente, a minha Bíblia toda é de Israel. Não só o Antigo Testamento, que são as escrituras sagradas de Israel. Imagina o judeu vendo você andando com a Bíblia deles. Você está andando com a Bíblia dos judeus. E o Novo Testamento também é dos apóstolos, todos judeus. Então, como cristão que anda com as escrituras sagradas que vieram de Israel, pode ser um antissemita, entendeu? Olha, isso para mim é autodestruição. Isso eu não entendo. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia como aquele hippie recém-convertido, né? Eu me senti parente do Abraão, do Isaac, do Jacó, de Moisés. Eu fui incluído naquela família de Deus, também do Novo Testamento. Aquele amor começou a brotar. Automaticamente você começa a amar os judeus. Porque na Alemanha não tinha mais nenhum judeu, porque todos foram aniquilados ou fugiram. Eu não conhecia um judeu vivo. E quando eu fui para Porto Alegre, e eu encontrei um homem lá numa loja de imóveis, o Simcha Melon, fiz amizade com ele, um judeu sobrevivente do Holocausto. Para mim foi um espetáculo ver judeus vivos.
Isso é normal. Um pastor em Belém do Pará me contou, ele trabalhou lá numa tribo de indígenas, contou as histórias do Velho Testamento, falou dos judeus, falou que Jesus era um judeu, e acho que ele mencionou, numa certa altura das coisas, que tinha uma sinagoga em Belém, tinha judeus em Belém. Os índios falaram, nós queremos ver esses parentes de Jesus. E ele levou eles lá para Belém para ver. É normal, gente. É normal. Eu não entendo essa, como o pastor falou, isso é horrível, isso é doentio, alguma coisa está muito errado. Imagina o judeu. Por isso ele tem tanto preconceito contra Jesus e contra os cristãos, o judeu. Né? Ele pensa logo em Inquisição, Adolf Hitler, que também foi um cara que foi batizado como criança, e hoje eles veem uma grande parte do cristianismo sendo hostil contra eles, contra Israel, boicotando Israel. Uma parte da igreja presbiteriana, eu falo bem claro, eu tenho 2 gêneros presbiterianos, tá? Eles boicotaram Israel. Imagina o que é isso. Olha, Senhor, tenha compaixão. Grandes sinais apocalípticos do céu e no céu. Haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Coisas espantosas, a palavra é phobetron em grego. E disso vem a palavra fobia. Talvez você tenha fobia de aranhas, né? Ou você é claustrofóbico, você tem medo de espaços pequenos. Isso tudo é fobia. Então, a fobia que causa pânico, medo, terror nas pessoas, que eu já não entendo. Que as mulheres têm tanto medo de baratas. Eu não entendo, a barata não tem veneno, ela nem morde, ela não faz nada, né? E a mulher subindo aquela cadeira, gritando desesperadamente, marido, vem cá, tem uma barata. E daí? Cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Acompanha. Só Lucas fala da destruição de Jerusalém. Marcos e Mateus não mencionam a destruição de Jerusalém no sermão apocalíptico de Jesus. Então você vê aqui, essa coisa de Jerusalém se cumpriu no ano 70, certo? Se cumpriu, Jerusalém foi destruído. E agora continua. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Você tem que entender que aqui agora tem um racho de 2000 anos. Tem um intervalo de 2000 anos que é a salvação dos gentios, a época da graça da igreja. E aí vem toda essa sequência, sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, os homens desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porque agora a ira apocalíptica está sendo derramado naqueles 7 anos, das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E no final, então verão o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Aqui Jesus fala com uma futura geração de judeus que vão ver esses sinais. Ele está falando para os 4 apóstolos como representantes de Israel dos tempos finais. Isso é um efeito dominó apocalíptico. E esse dominó não começou ainda. Nós temos certas coisas. Por exemplo, as mudanças climáticas. Gente, já houve catástrofes antigamente. Já houve que o mar era bem mais alto. Na minha região, na Alemanha, nós temos muitas camadas de calcário com mariscos petrificados. Lá na minha região já houve um mar. Como isso foi?
Não houve motores a combustão, não houve aquecimento global causado pelo homem. Você nota que já houve coisas, houve um clima tropical no Polo Norte, a gente sabe disso. Como você explica essas coisas? Eu acredito que hoje Deus está apertando. Em Isaías está escrito que a terra sofre por causa dos pecados do homem. Quer dizer, Deus olha o homem e depois ele aperta e começa a mudar as coisas. E no Apocalipse vai ser muito pior. Isso não quer dizer que você deve cuidar do meio ambiente, mas não como religião, um evangelho verde, você entendeu? Uma sequência de eventos apocalípticos terríveis que culminam com a volta de Cristo. É uma coisa só. Sinais apocalípticos no sol, na lua e nas estrelas. Sinais que nunca houve. Porque se você quer forçar a barra, você vai dizer, hoje tem aviões no céu, tem Starlinks, o homem já foi até a lua, tem o que mais? Tem uma lua de sangue, não sei o que, tem uma constelação de planetas. Gente, não força a barra, tá? Por favor. Olha o que está acontecendo aqui. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Ou aqui, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o primeiro anjo tocou a sua trompeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Erva verde não é maconha, tá? É a vegetação, tá bom? Talvez você ache, puxa, isso é bom quando você queima. Não. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte agora virou sangue, onde os animais vão morrer, os animais aquáticos. E uma terça parte do mundo vai queimar. Isso é Apocalipse. Não é uma queima no Amazonas, sabe? Talvez, às vezes é uma sombra, mas não é isso. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. Aqui em Roma, caiu um pedaço de gelo cósmico. Não é gelo cósmico, não posso falar coisa errada. Era tipo que nem chuva de pedra, de 20 quilos. E olha o carro. Olha o pedaço, isso é muito louco, por quê? Tem um estudo na internet, através desse Jesus Martínez Frias, de Madrid, da Espanha, ele estuda os megagriometeoros, mas a palavra é muito errada, porque essa chuva de pedra não vem de fora, não é gelo cósmico, é granizo gigante. Agora cuida bem o que eu falo, e eu não falo bobagem, tá? Porque eu não gosto de especular. Já caíram pedaços de 400 quilos, que é o tamanho de um armário. E eles pensaram que talvez é um gelo que desprendeu de um avião, da água do banheiro, vazou lá no avião. Não. Essa coisa não é dos aviões, é granizo gigante. Ninguém sabe como isso se forma, por enquanto. Olha o que Deus fala para o Jó. Né? Jó 38, 22, acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da tribulação, até o dia da peleja e da guerra. Interessante. No Jó tem muitas coisas em respeito da ciência. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, o anticristo. E o seu reino se fez tenebroso. Quer dizer, o reino foi obscurecido, cegado. E os homens mordiam de dor as suas línguas. Era até uma escuridão que causou dores. A Bíblia diz que quando Deus lançou trevas sobre o Egito, ninguém conseguiu levantar, nem se mover. Muito interessante essas trevas de Deus. Isso é um apagão apocalíptico no império anticristão, você entendeu? Você já sabe o que é um apagão, né? Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, e isso vai
ser apocalíptico. Ou quando o poço do abismo se abriu, desse abisos, é o lugar de onde o anticristo vai sair, depois que ele morreu, e João viu o anticristo saindo do mar. Me acompanha. Apocalipse 13:1, João está ali, e de repente ele vê a primeira besta sair do mar. E depois ele vê a segunda besta sair da terra. Então nós interpretamos, o mar são as nações dos gentios, as nações. E o anticristo sai de lá. A terra é Israel, Eretz Israel. Ele vem, o falso profeta provavelmente é um judeu, certo? O anticristo não precisa ser judeu. Não discute sobre isso. É supérfluo, tá? Então ele saiu do mar. Mas de repente em Apocalipse 11, ele sai do abismo. Como? Como ele foi para o abismo? Agora ele sobe do abismo, sai e mata as duas testemunhas. Está escrito em Apocalipse 11. Porque ele levou a espada mortal, a ferida mortal da espada. E olha quando a Bíblia fala, uma ferida mortal. Quando você escuta que um acidente é mortal ou fatal, a pessoa morreu ou não morreu? Ela não foi para a UTI e milagrosamente sai da UTI. O anticristo vai morrer e vai aparecer de novo. Você vai dizer, mas o anticristo não pode ressuscitar pessoas. É um tempo como nunca houve e nunca mais haverá, e Deus permite várias coisas horríveis. Uma é a chamada ressurreição do anticristo, e a outra é que uma imagem vai ganhar vida. É a mesma palavra como quando Deus soprou a vida em Adão, na criação. Então vai acontecer uma coisa horrível durante esse tempo apocalíptico. Então, desse abismo, que é do diabo, dos demônios, que é muito sinistro, da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses as atormentassem. Naqueles dias, os homens buscarão a morte, e de modo algum a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Agora vamos fazer um filme de terror, né? Mas não vou contar os detalhes, tá? O cara quer se matar e não consegue, nem com tiro, nem com nada, né? É muito sinistra essa coisa, né? Não vou contar demais, depois você vai ter pesadelo hoje à noite. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que estava no mar. Você viu a dimensão disso? Não é só a extinção de alguns animais. Não, aqui é total. Não tem mais vida no mar. Eu fico muito chateado. Porque eu gosto muito, eu tenho aquário em casa, já tinha aquário marinho, né? Eu gosto de olhar os peixes nos arrecifes, e agora tudo vai morrer. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Pior ainda, agora vem a água doce. Água salgada e água doce. Vai ser feio, gente. Claro, hoje já temos sombras disso, da poluição, né? Você sabe disso, que é muito triste. Eu gosto muito de olhar filmes de sobrevivência, filmes lá. Aí o cara vai lá numa praia, não sei aonde, no fim do mundo, e ele acha lá garrafas PET, cordas de pesca e um monte de lixarada. Quer dizer, já é uma sombra, mas isso vai ser muito pior. Todos se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles estão suplicando para a matéria morta, montes e rochedos caiam sobre nós, já que eles rejeitaram o Deus vivo, né? Que a teoria da evolução diz que a vida surgiu da matéria morta, e agora a única coisa que sobrou para eles é adorar e suplicar a matéria morta. Gente, isso é muito sério. Espero que você nunca vai chegar a esse ponto e fazer esta oração. Espero que você foi arrebatado antes. Você entendeu?
Imagem da besta, anticristo que morre e vive, demônios gafanhotos, úlceras malignas, mar e rios em sangue, o sol queima como fogo, terremotos gigantes, chuva de pedra gigante e a metade da humanidade será exterminada. Tempo como nunca houve. Quem é a geração que não passará? Só uma pergunta, quanto tempo eu tenho mesmo até, pastor? Ele já está rindo. 15 minutos? Tá. Mas não mostrou 15, mostrou só 10. Tá. Valeu, obrigado. O C.S. Lewis, conhecido por muita gente, né, com os seus livros, ele falou o seguinte, ele falou sobre o versículo mais embaraçador da Bíblia, né, aqui é o inglês, e ele citou Lucas 21:32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso se cumpra. Não passará esta geração até que tudo se cumpra. Os amilenaristas, como o C.S. Lewis, esta geração para ele, eram os judeus da época de Jesus. Porque para os amilenaristas não tem esta geração no futuro, depois do retorno de Israel para a sua terra. Você entendeu? Esse é um grande problema. E agora o que foi com o C.S. Lewis? Esta geração não passará até a volta de Cristo. Jesus não voltou. E o que ele disse? Olha, ele era membro, toda a vida ele ficou membro da igreja anglicana amilenista. Não esquece isso. O homem tão inteligente ficou na igreja anglicana. Isso é ruim. Eu falo isso abertamente, sem proteção. Porque ela também, né, é daqueles que não veem nada, né, nada, milênio simbólico, e aí em algum lugar Jesus vai voltar. Ninguém sabe, talvez daqui a 1 milhão de anos. Não é bem assim. E olha, a Bíblia diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Isso é só possível quando você permite isso e quando buscamos isso de verdade. Esse assunto fica acima da nossa denominação e da nossa opinião. Por isso, tantos cristãos ficam atrofiados em questão de profecia, porque eles simplesmente não buscam mais conhecimento. Eles não dão espaço ao Espírito. Você entendeu? Esse é um problema. É bom, quando você está numa igreja ruim, que nem esse peixinho ali, nessa água nojenta, né? O que ele está fazendo? Eu gosto dessa ilustração, porque eu gosto de peixinho. Ele está pulando agora, e ele vai lá, até o amiguinho já está lá, né? E aqui tem uma água boa, a igreja ruim, igreja boa. É isso que nós temos que fazer. Agora, eu acredito que vocês estão numa igreja boa. Olha, eu não estou falando errado aqui, né? Não estou dando a ideia que você tem que pular daqui para outro lugar. Aqui é tudo em inglês. Eu não vou traduzir isso agora, mas com outras palavras, já que Jesus também disse daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Aí, ele fala o seguinte, o C.S. Lewis, isso é sério, gente. Ele diz que Jesus estava errado e estava ignorante, porque ele nem sabia a hora quando ele ia voltar. Né? É uma exhibition of error and ignorance. Isso é a maldição do amilenarismo, que não viu a solução desse dilema. E a solução é muito fácil. Vamos ver se vai. Quer dizer, nós temos só 3 possibilidades para a interpretação que essa geração não passará. Que Jesus já veio em juízo e tudo se cumpriu no ano 70, que é muito forçado. Muito forçado. Ou Jesus se enganou na sua limitação humana. Isso é uma blasfêmia. Olha, eu falo isso abertamente. Ou Jesus se referiu a uma geração futura que volta para Israel. É a mais lógica. Para mim, isso é lógico. Né? Não tem dúvida. Vamos ver? O
amilenarismo não cogita e nem aceita uma futura geração de judeus na sua terra. Eles não creem na volta de Israel. O Israel de hoje, o Estado judeu, não tem nada a ver com Deus ou de cumprimento de profecias bíblicas. Tem que ser muito tapado para falar isso. Certo? Olha, eu falo isso como alemão, gente. Já falei que nós temos 3 glóbulos vermelhos, você lembra? Não? O vermelho, o branco e o antissemita. E eu falo isso. Não sei se a minha bateria está ficando fraca, tá. Então, o problema é quando nós temos um exclusivismo eclesiástico, que é que nem uma venda nos olhos e não vê além da igreja, só a igreja. Eles dizem, se não, como o pastor citou, que não tem alguma coisa no Novo Testamento que fala de Israel, do futuro de Israel, porque para eles também todas as promessas do Antigo Testamento foram apagadas, anuladas. Israel rejeitou Jesus, bom, temos que interpretar diferente. Isso é muito feio. Porque, olha, nós não podemos sobrepor a autoridade do Novo Testamento sobre o Antigo. Tudo é a palavra de Deus, temos que cuidar. Vamos ver? E Jesus disse, declaro-vos, pois, que desde agora não me vereis, até que venhais a dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não? Aquele Baruch, Hashem. Mas os judeus não falaram isso. Eles não falaram isso. Então quem vai falar isso? Os judeus no final da grande tribulação vão falar isso. Quando eles vão ver aquele que foi traspassado. Então Jesus está falando com uma futura geração, é lógico. Muitas coisas. É uma futura geração. E você, como cristão, não pode fazer confusão nisso aí. Uma interrupção de 2000 anos. O programa de Deus com Israel foi interrompido depois da morte do Messias e da destruição do santuário, como Daniel falou. O relógio de Deus com Israel parou e o assunto Israel entrou em modo hibernar. Você sabe o que é hibernar, né? Quando se coloca o seu laptop em modo sleep, né? Dormir. Então aqui é a mesma coisa. Nós temos as 60 semanas de Daniel e aí temos o tempo intercalado desde Pentecoste até o arrebatamento, 2000 anos da igreja. E depois vem aquela última semana de Daniel, que são os 7 anos apocalípticos. Depois virá o milênio e depois a eternidade. Vamos ver se está. Vamos. O que é? Tá, intervalo. Vamos lá. Então é um intervalo. Não vou entrar nessa agora. Vamos ver. Tá. E Jesus falou aqui, Jerusalém, que mataste os profetas e tal, quantas vezes eu quis reunir vocês como uma choca reúne os seus pintinhos. E ele fala, eis que a vossa casa vos ficará deserta. O templo destruído, Israel espalhado no mundo inteiro, uma grande parte foi massacrado, Israel ficou 2000 anos quase e ficou cada vez mais deserto. Eu estou com problemas. Pode ser a bateria aqui. Tudo é passageiro aqui na terra. Eis que a vossa casa ficará deserta. Isso também está escrito em Oséias, que diz, porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem isso e aquilo. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei e temerão o Senhor e a sua bondade. No fim dos tempos, aqueles Aharit Hayamim, aqueles últimos dias, que é sempre ligado com a era messiânica, quando o Messias vai voltar. Nos últimos dias, eles vão se aproximar a Deus. Isso não era na época de Jesus. Isso é quando o fim dos gentios vai terminar, quando o Messias vai voltar. Você entendeu? Muito fácil. Eu acho muito fácil. Em verdade, vos digo que esta geração não passará. São só as pessoas que vão enfrentar as catástrofes apocalípticas, que não é a igreja. Você não é aquela geração. Para o arrebatamento não tem esses sinais. E isso também foi um grande problema para muita gente no meio do cristão. Por exemplo, Hall Lindsey. Oh, minha salvação, obrigado.
Hal Lindsey, quando eu estava recém-convertido, o primeiro livro que eu li era A Agonia do Grande Planeta Terra. Era o primeiro livro que trouxe uma profecia, um esquema profético atualizado. Eu devorei aquele livro que foi algo... Pode apertar? Aí depois a gente volta para ver se funciona. Agora pulou. Sim, vamos ver se ele volta. É fraco? É, o sinal está fraco, né? Será que o Elon Musk fez alguma coisa? Acho que não. Não pode ser. Não faça isso comigo. Talvez tenha que fazer isso. Ele fez o seguinte: há uma geração bíblica, são 40 anos. O Estado de Israel foi fundado em 1948, mais 40 anos, está 1988. Tiramos os 7 anos apocalípticos, porque o arrebatamento tem que ser antes. O arrebatamento é no ano 1981. Eu tinha 6 anos de fé, eu ainda estou aqui. Alguma coisa está errado. O Hal Lindsey, cuida bem, ele se precipitou. E ele não era amilenarista, ele era pré-milenarista. Mas ele fez esse erro. Ele aplicou os sinais à igreja e pensou que a fundação do Estado de Israel é aquele sinal. Não é. São aqueles sinais apocalípticos que eu mostrei para vocês, aquelas guerras, aqueles terremotos, aquelas coisas horríveis do anticristo, que não é ligado com a igreja, se você gosta disso ou não. Todos esses cálculos e especulações são errados. Muito bem, também não vou fazer mais nada agora, tá bom? Não, por isso também, ao começarem estas coisas, isso é a geração que está lá dentro dos 7 anos, depois do tratado de paz. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, isso não é qualquer coisa. Entendeu? São bem definidos. Aí essa geração não passará. O ponto de partir com estas coisas, a contagem regressiva do Apocalipse, começa com um tratado de paz enganador de 7 anos entre o anticristo disfarçado de político genial e carismático e a nação de Israel. Aí começa tudo. Olha, Daniel fala bem claro. E ele, o anticristo, fará um pacto firme com muitos por uma semana. E na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa da abominação virá o assolador e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Aqui, abominações, em outras Bíblias, está escrito como imagem. Aquela imagem no templo, a imagem do anticristo. E vocês sabem que Israel viveu um calendário diferente do que nós. Eles viveram, e vocês devem saber isso, né? Que eles viveram num ciclo de 7 anos. 6 anos normais, o 7º ano era o ano sabático, que eles não podiam trabalhar no campo, você lembra? E depois de um ciclo de 7 anos sabáticos, que são 49 anos, veio o ano, não me decepciona. Muito bem. Se vocês não sabem, ninguém mais vai saber no Brasil, numa igreja, entendeu? Muito bem. Então, uma semana são 7 anos. Na metade da semana, ele vai quebrar o seu pacto e vai começar a perseguir os judeus. Na metade, começa a grande tribulação. É muito simples quando nós juntamos isso assim. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, que não somos nós. É lógico, porque é apocalíptico, né? Quando ele vai matar as 2 testemunhas. Então, mais uma vez, quem é a geração que não passará? Com isso eu vou terminar. Que vivencia o pacto de paz de 7 anos, que escuta as 2 testemunhas por 3 anos e meio. A Bíblia diz que todo mundo vai ver quando o anticristo vai matar as 2 testemunhas. Ali o João já projeta a internet e a comunicação global
para dentro da visão profética. Todo mundo vai ver as duas testemunhas mortas em Jerusalém. Como? Starlink. Olha, eu não digo que Elon Musk é o anticristo. Não fala, tá? Nem pensa nisso agora. Mas olha, as coisas estão sendo preparadas para essa comunicação global. E as duas testemunhas vão pregar. Todo mundo vai ouvir o Evangelho. Se alguém de vocês pergunta, será que as pessoas vão ouvir? Pelo menos através das duas testemunhas. E aí vem mais os 144 mil. Vai ter a palavra de Deus presente. Que assiste ao assassinato das duas testemunhas. Que vê a abominação do templo. Que ouve os 3 anjos apocalípticos em Apocalipse 14. Eles falam para cada ser vivo. E um fala, não aceita a marca da besta. Se você aceita, é irreversível. Quem aceita, vai para o lago de enxofre. Isso é muito sério. Por isso Deus manda até um anjo falar para cada ser vivo. Que sente os terremotos apocalípticos, que observa os sinais do céu, aqueles sinais horríveis que eu mostrei, que testemunha a aniquilação de grande parte da humanidade e que é confrontado com a sedução do falso profeta e da perseguição através do anticristo. Esta geração não passará. O final será a volta gloriosa de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar? Obrigado, Senhor, para cada um que veio hoje de manhã. Nós sabemos que não é fácil, todas as noites que nós já passamos, mas sabemos, se a gente não se esforça e não se sacrifica, também não consegue nada, Senhor. E isso é tudo pelo nosso próprio bem, para que a palavra de Deus habita ricamente em nós. Senhor, ajuda-nos em que nós entendemos um pouco mais agora quem é essa geração que não passará. Porque nós somos, nesse sentido, muito mais privilegiado ainda. A noiva de Cristo, que não foi determinado para o juízo, e que Deus vai nos guardar da ira futura de Deus, nós seremos arrebatados. Não porque nós somos molengões e medrosos e não queremos entrar nos 7 anos. Senhor, se tu queres que eu entre lá, eu vou entrar aos 7 anos. Tu sabes disso. Mas nós vemos pelo contexto profético, bem claríssimo, também o ministério das duas testemunhas, que é incompatível com a época da graça. Eles matam até os seus inimigos, as duas testemunhas, e nós devemos orar pelos inimigos e abençoar. Nós vemos que é uma outra dispensação, uma pequena dispensação de 7 anos especiais, que não tem nada a ver com nós, mas com a ira derramada sobre o mundo e com a restauração espiritual de Israel. Obrigado que nós podemos diferenciar isso bem claro, as nações, a igreja e Israel, porque tu és um Deus de ordem. Obrigado também para esse estudo e podemos confiar que tu nos dás o entendimento, abre a nossa mente e que também hoje de manhã a tua palavra não volte vazia. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.